Ezequiel, capítulo 16. A parábola das três irmãs. A restauração das três irmãs prostitutas. Esta é a parte 2 sobre a Grande Babilônia. Se você não viu a parte 1, veja, porque esta parte se encontra com várias revelações de Deus. Nesta segunda parte, irei estar abordando Ezequiel de capítulo 16, onde o Senhor compara Jerusalém com uma meretriz. Contudo, lembre-se que o Senhor não está dizendo que Jerusalém é a Grande Babilônia. O livro de Ezequiel, no capítulo 16, irá abordar o assunto sobre as três irmãs, que são Judá, Samaria e Jerusalém. Estas são três irmãs que se encontram no capítulo 16 de Ezequiel. O Senhor denuncia os erros destas três irmãs. Contudo, o Senhor anuncia a restauração delas. E para começarmos isso, vejamos Ezequiel do capítulo 16, dos versos 1 ao 6, que diz: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai Aramorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, o Senhor conta a história da Jerusalém terrestre também. Nesta história, o Senhor passa pela história de Abraão, Moisés, Davi, Salomão, e ainda vai passar pela nova aliança até a segunda vinda de Jesus Cristo. O Senhor, por boca de Ezequiel, anuncia as abominações de Jerusalém. Entretanto, embora o texto esteja abordando as abominações de Jerusalém, Jerusalém não é Babilônia, porque o Senhor, neste texto, está fazendo comparação de Jerusalém com a Babilônia. O início de Ezequiel, capítulo 16, nos mostra que a origem de Jerusalém é Canaã, pois esta foi a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Veja que o Senhor diz que o pai dela era amorreu e a mãe dela era Eteia, pois a terra dos amorreus e dos heteus faz parte da terra de Canaã. Ninguém das nações cuidou dela, mas o Senhor cuidou dela. Em Ezequiel de capítulo 16, dos versos 7 ao 13, diz o seguinte: Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e de prata. O teu vestido era linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e de azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Em Ezequiel é mostrado o Senhor tratando Jerusalém como uma mulher. O Senhor diz que no Monte Sinai fez aliança com essa mulher. Veja que o Senhor cuidou de Jerusalém, que está falando a respeito dos israelitas. Repare que o Senhor diz que Jerusalém chegou a ser rainha,
Observa-se que, após a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, depois de José, depois dos juízes, depois de Saul e Davi, Jerusalém, no tempo do rei Salomão, chegou a ser rainha de toda a terra. Entretanto, ela não permaneceu assim por causa do pecado de Salomão. Em Ezequiel, de capítulo 16, dos versos 14 e 19, é dito o seguinte: correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e os cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. O Senhor, por boca de Ezequiel, prossegue falando do desvio de Jerusalém, pois o profeta diz que ela se entregou à lascívia, ela se prostituiu e desvalorizou o Senhor Deus, que havia dado glória a ela. Então, nesta parte, meus irmãos, nós vemos que, pelo contexto de Ezequiel, o profeta está seguindo uma linha do tempo, mas algumas pessoas, ao olharem este texto de Ezequiel, podem se lembrar da Grande Babilônia. E, de fato, isso lembra, mas, como havia dito, Jerusalém está sendo comparada à Grande Babilônia. Através desse texto de Ezequiel, olhando numa camada mais profunda de revelação, o Senhor está denunciando a religião católica e as igrejas caídas evangélicas, pois estas estão dentro da Grande Babilônia. Contudo, não podemos anular o contexto de Ezequiel capítulo 16, pois Jerusalém não é a Grande Babilônia. Em Ezequiel de capítulo 16, dos versos 20 ao 22, é dito o seguinte: demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. O Senhor, por intermédio do profeta Ezequiel, prossegue denunciando a Jerusalém. O Senhor mostra que ela se corrompeu. Jerusalém sacrificou os seus filhos e filhas. Jerusalém cometeu abominações e prostituições. Mas mesmo assim, ela não se lembrou dos dias da juventude dela. Porquanto, como foi dito, nos dias da juventude dela, ela estava em mau estado. Entretanto, o Senhor a limpou. Todavia, ela se corrompeu. Em Ezequiel de capítulo 16, versículo 23 é dito: depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus. Em Ezequiel de capítulo 16, o Senhor, ao denunciar Jerusalém, o Senhor menciona 2 ais. E por este motivo, muitas pessoas, ao olharem este texto, conseguem dizer que Jerusalém é a Grande Babilônia. Mas Jerusalém não é a Grande Babilônia, pois, pelos textos das demais escrituras sagradas, o Senhor não diz isto. Contudo, estes 2 ais estão conectados com os 3 ais de Apocalipse de capítulo 8. Isso nos dá a entender que Jerusalém sofrerá 2 ais de Apocalipse. O primeiro ai é a 5ª trombeta. O segundo ai é a 6ª trombeta. Jerusalém sofrerá estes 2 ais. Contudo, o terceiro ai, que está ligado
com a praga do sétimo cálice não será para Jerusalém, mas o sétimo cálice da ira de Deus será para a grande Babilônia, que são as nações. Repare que Jerusalém irá sofrer na quinta trombeta, pois, como a gente vê em Apocalipse, na quinta trombeta, a estrela que cairá do céu ao toque da quinta trombeta é Satanás, pois o diabo ele irá cair do céu na metade dos 7 anos. Analise que a quinta trombeta toca na grande tribulação. O anticristo irá para Jerusalém, porque ele é o abominável da desolação. Pois, na quinta trombeta, podemos ver que aparecem gafanhotos. Aqueles gafanhotos que aparecem ali representam o povo do norte, que está ligado ao exército do anticristo, conforme diz no livro do profeta Joel. Contudo, no final da grande tribulação, ocorrerá o toque da sétima trombeta, e por esta causa, Jerusalém irá ser poupada, conforme diz no final do capítulo de Ezequiel, de capítulo 16. A grande Babilônia irá sofrer os 3 ais, pois na sétima trombeta ela será apedrejada, e as cidades das nações cairão, pois a sétima trombeta está em conexão com a sétima taça. Repare que Jerusalém não é a grande Babilônia. Embora Jerusalém venha a sofrer algumas porções da ira de Deus, ela não será destruída por completo, mas a grande Babilônia irá ser destruída por completo. Em Ezequiel, de capítulo 16, verso 24 ao 32, é dito o seguinte: edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem assim ainda te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, só próprias de meretriz descarada. Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Em Ezequiel, o profeta diz que Jerusalém se prostituiu com o Egito, a Síria e a Caldeia. A Caldeia ali é o Império Babilônico de Nabucodonosor. Veja que aparece as 3 cabeças da besta do Apocalipse. E o interessante é que Jerusalém não foi sequer como a meretriz. Ou seja, Jerusalém não foi sequer como a prostituta, pois Jerusalém desprezou a paga, mas ela foi como uma mulher adúltera. Repare que Jerusalém estava mais pior do que uma prostituta. Veja que, quando olhamos Apocalipse de capítulo 17, aparece uma prostituta que é a grande Babilônia. Embora a Babilônia não seja chamada de adúltera em Apocalipse de capítulo 17, Babilônia, ela é uma adúltera por causa das más obras. Em Ezequiel de capítulo 16, dos versos 33 ao 35, é dito o seguinte: a todas as meretrizes, a todas as prostitutas se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo nas tuas prostituições sucede o contrário do que se dá com as outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti
não sendo nada dado, fazes o contrário. Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. O Senhor, através de Ezequiel, diz que Jerusalém é uma meretriz. Veja que Jerusalém é acusada de prostituição. Mas, como eu havia dito, Jerusalém não é a grande Babilônia. Não se deve pegar este texto para afirmar que Jerusalém é a grande Babilônia, pois o Senhor está fazendo a comparação de Jerusalém com a grande Babilônia, e não chamando Jerusalém de grande Babilônia. E ainda, o contexto de Ezequiel nos mostra que Jerusalém não é a mãe das abominações de toda a terra. Em Ezequiel, de capítulo 16, dos versos 36 ao 38, é dito o seguinte: Assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima do furor e de ciúme. O livro do profeta Ezequiel nos mostra que Jerusalém havia se juntado com o Egito, a Síria e Babilônia. E por esta causa, Deus está dizendo que vai ajuntar estes amantes, que são as 3 cabeças da besta do Apocalipse, contra a própria Jerusalém. O Senhor diz que julgará ela como se julga as adúlteras. O julgamento contra as adúlteras é o apredejamento, mas olhando este texto numa camada mais profunda de revelação, veja que este mesmo cenário se encontra no Apocalipse, onde as 2 testemunhas falam contra a grande Babilônia. E por esta causa, a ira de Deus no 7º cálice é derramada sobre a Babilônia. E neste cálice é dito que as pedras caem do céu sobre a grande Babilônia, de maneira que as cidades das nações são destruídas. Contudo, Jerusalém não é a grande Babilônia. Embora os judeus infiéis eles venham a receber a ira do Senhor, Jerusalém não será destruída pelo Senhor. O Apocalipse, de capítulo 17, está nos revelando o que é a grande Babilônia, que são as cidades das nações. Em Jeremias, de capítulo 25, é dito que o cálice da ira do Senhor é dado para Jerusalém, aos povos do Oriente Médio e a todos os reinos do mundo. Entretanto, Jerusalém não será aniquilada pelo Senhor. Embora ela venha a ser castigada, ela não será destruída por Deus, por causa das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Em Ezequiel, de capítulo 16, dos versos 39 ao 43, é dito o seguinte: Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão, e te transpassarão com suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício, e já não darás paga. Desse modo satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua juventude e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Em Ezequiel, o Senhor prossegue falando contra a Jerusalém.
Contudo, o interessante disto é que o Senhor diz que Jerusalém sofrerá à vista de muitas mulheres. Porém, quem são estas mulheres? Estas mulheres são as nações. E por este motivo, em Apocalipse de capítulo 14, onde fala a respeito dos 144 mil, é dito que os 144 mil não se contaminam com mulheres. Repare que Ezequiel está nos revelando quem são as mulheres, que os 144 mil não se contaminam. Estas mulheres são as nações. Os 144 mil não se contaminam com as práticas erradas das nações. Pela história, nós podemos enxergar que Jerusalém recebeu muitos castigos do Senhor. Contudo, a finalização de castigos contra Jerusalém se dará na volta de Jesus. Em Ezequiel de capítulo 16, verso 44 a 45, é dito o seguinte: Eis que tudo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal filha, tal mãe. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã das tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe é Etéia, e vosso pai a morreu. Em Ezequiel, o Senhor prossegue falando que Jerusalém é irmã das irmãs dela. Veja que é necessário focar nesta parte, pois se encontra várias revelações nisto. Ezequiel de capítulo 16, verso 46 ao 45, é dito o seguinte: E a tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. O profeta diz que a irmã maior de Jerusalém é Samaria, que está se referindo à casa de Israel, as 10 tribos, que se encontrava no norte. Contudo, a irmã menor de Jerusalém é Sodoma, que representa a casa de Judá, que são 2 tribos que está ao sul, porque Judá está cheia de pecados. Judá é chamada de Sodoma porque Judá se encontra cheia de pecados. Por isso que o Senhor chama Judá de Sodoma, por causa dos pecados. Entretanto, Jerusalém se encontra no centro. Ela está entre a casa de Israel, que é Samaria, e a casa de Judá, que são 2 tribos. Deus está dizendo que Jerusalém se corrompeu mais do que as irmãs dela. Então, nós vemos aqui 3 irmãs, e estas 3 irmãs são Jerusalém, Samaria, que são as 10 tribos, e Sodoma, que se refere a Judá. O Senhor chama Judá de Sodoma por causa dos pecados de Judá. Neste texto, podemos ver que o Senhor diz que a mãe de Jerusalém é Etéia e o pai de Jerusalém é Amorreu. Mas por que o Senhor fala isto? Se olharmos esse texto, meus irmãos, numa camada mais profunda de revelação, nós iremos ver que o Senhor falou isso porque era para Jerusalém andar nas pisadas da fé de Abraão e de Sara. Mas Jerusalém, por causa das más obras, o Senhor diz que Jerusalém são filhos de Amorreu e de Etéia. E isso nos revela que, pela carne, os habitantes de Jerusalém são filhos de Abraão e de Sara. Contudo, por causa das más obras, eles são chamados de filhos de Amorreu e de Etéia, porque estes 2 povos faziam más obras. Então, quando Deus diz que a mãe de Jerusalém teve vergonha de Jerusalém, esta mãe não é Sara, mas é o povo que é Eteu. O Senhor, no verso 47, prossegue falando com Jerusalém. O Senhor diz que Jerusalém se corrompeu mais do que as suas 2 irmãs, que é Samaria e Judá. Samaria foi punida pelo Senhor, porque o rei da Síria levou a casa de Israel cativa entre as nações. Mas Judá, 2 tribos, através do rei Nabucodonosor,
foi levada em cativeiro para a Babilônia. Contudo, o Senhor deixou um restante de povo em Jerusalém, como é dito em Jeremias. Entretanto, este restante de povo de Israel se corrompeu também. Em Ezequiel, de capítulo 16, dos versos 48 a 55, é dito o seguinte: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma a tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as suas abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua vergonha, tu que advogaste a causa de tuas irmãs, pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas. Mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua vergonha e não sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu, Jerusalém, e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. O Senhor, através de Ezequiel, fala sobre a restauração de Jerusalém. Veja que o Senhor diz da restauração da Jerusalém terrena. Jerusalém terrena irá voltar ao seu primeiro estado. Neste texto de Ezequiel, meus irmãos, o Senhor promete a restauração de Samaria, que se refere às 10 tribos, e de Judá, que se refere às 2 tribos. Só que, olhando esse texto numa camada mais profunda de revelação, isso está incluindo a nova aliança que Deus fez conosco, pois quando Jesus voltar, as 2 casas do Israel espiritual, que são Samaria, que se refere aos gentios cristãos, e Judá, que se refere aos judeus cristãos, serão restaurados literalmente, porquanto serão transformados em imortais. Mas, após estas 2 irmãs forem glorificadas, a Jerusalém terrestre voltará ao seu primeiro estado, pois haverá o remanescente que, quando Jesus voltar, receberá o Espírito do Senhor. Entretanto, estes da Jerusalém terrena, que receberão o Espírito de graça e de súplicas, não serão glorificados como as 2 casas do Israel espiritual na volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, existe mais uma outra camada de revelação neste texto de Ezequiel, pois, quando se é dito que Samaria e Judá serão restaurados, isso inclui a restauração também do Israel segundo a carne, pois Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48, fala a respeito das tribos do Israel segundo a carne no milênio. Então, quando estes forem restaurados, a Jerusalém terrena voltará ao seu primeiro estado. Ela será rainha de toda a terra, porque desde Jerusalém até as últimas terras do mundo, Cristo estará reinando. No milênio, as nações irão para Jerusalém com o propósito também de ouvir a sabedoria daquele que é maior que Salomão. Cristo é maior que Salomão. Ezequiel, de capítulo 16, versos 55 ao 60, é dito o seguinte: Quando as tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu, Jerusalém, e tuas filhas, tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome de Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade?
agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a minha aliança. Mas eu me lembrei da aliança que fiz contigo nos dias da tua juventude, e estabelecerei contigo aliança eterna. Em Ezequiel, o Senhor prossegue falando que irá estabelecer uma aliança eterna com Jerusalém. Repare que, neste texto, existem camadas de revelação no contexto de Ezequiel, pois o profeta fala sobre aliança eterna. E nisso se encontra camadas de revelação do texto, pois Cristo fez nova aliança com as duas irmãs, que são Samaria, gentios que são cristãos, e Judá, que são judeus que são cristãos. Entretanto, olhando uma outra camada de revelação deste texto de Ezequiel, este texto está revelando uma aliança que Cristo, quando voltar, irá fazer com o Israel segundo a carne, onde haverá sacerdotes da linhagem de Zadok, porquanto o restante de judeus que irão ver Cristo voltar receberão o Espírito do Senhor. E por este motivo haverá o templo de Ezequiel no milênio, onde é mostrado uma mudança de lei que será para o Israel segundo a carne. E por isso, nós iremos ver que no milênio, Cristo trará uma aliança para o Israel segundo a carne. Esta aliança terá sacerdotes da linhagem de Zadok, conforme tudo o que o Senhor falou em Ezequiel dos capítulos 40 ao 48. Ezequiel de capítulo 16, versos 61 ao 63, é dito o seguinte: então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio. Quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. O Senhor, meus irmãos, continua dizendo que a atual Jerusalém terrena, ela irá se envergonhar, pois os judeus negaram o Cristo. Jerusalém, ela irá receber as irmãs dela por filhas. Mas o Senhor diz: não pela tua aliança, Jerusalém. Mas como assim, não pela tua aliança? Esta aliança, a qual Deus diz que ela não receberá as duas irmãs dela, é a aliança do Monte Sinai. Esta aliança é a primeira aliança. Veja que, hoje, muitos judeus que estão na Jerusalém terrena, eles negam a Cristo, negam as palavras de Moisés e lutam para defender tradições de homens e falam soberbamente. E por esta causa, quando o filho voltar ao toque da última trombeta, eles se envergonharão por ter negado o Senhor Jesus. Contudo, Deus irá perdoar o restante do povo que irá receber o Espírito Santo, conforme diz Zacarias de capítulo 12, onde estes olharão para aquele a quem trespassaram. O Senhor fará isso por amor ao nome dele. O interessante é que o Senhor diz que dará Samaria, que se refere às 10 tribos, e Judá, que se refere às 2 tribos, por filhas de Jerusalém, mas não pela aliança que foi feita no Monte Sinai. Mas o que isto quer dizer? Meus irmãos, isto quer dizer que as 2 casas de Israel, que é Samaria, que se refere aos gentios que têm fé em Cristo, e Judá, que se refere aos judeus que têm fé em Jesus, serão chamados de filhos de Jerusalém, mas não pela aliança que foi feita no Monte Sinai. Porquanto, como diz o contexto de Ezequiel, Jerusalém invalidou a aliança do Sinai. E por esta causa, Deus faz uma nova aliança com as 2 casas de Israel, que são judeus e gentios que têm fé em Cristo. Entretanto, embora Deus fez uma nova aliança com Israel espiritual, a Jerusalém terrestre permanecerá,
Porque, quando Cristo voltar, a Jerusalém terrestre será perdoada, pois o Espírito de graça será derramado no restante do povo judeu, como diz Zacarias de capítulo 12. E assim, a Jerusalém terrestre será envergonhada, pois, em vez de estarem sendo participantes do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, eles estarão participando em uma outra aliança que Cristo fará quando voltar, cuja aliança terá o sacerdócio da linhagem de Zadok, que são ministros do templo terrestre de Ezequiel dos capítulos 40 ao 48. Isso tudo nos prova que Jerusalém não é a Grande Babilônia. Vemos que Ezequiel compara Jerusalém com a Grande Babilônia. Contudo, nós vimos que Jerusalém não é a Grande Babilônia, porque Deus promete restaurar a Jerusalém terrena, mas a Grande Babilônia não será restaurada, e por esta causa, Babilônia queimará pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, esta foi a parte 2 sobre o estudo da Grande Babilônia. Se você não viu a parte 1, veja, pois essa parte 1 é bem interessante também. Se Deus permitir, vai vir mais partes aí sobre o estudo sobre a Grande Babilônia. E espero que vocês ouçam o estudo, pois está bem interessante. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.